Vamos abrir a Bíblia. Pegue sua Bíblia, abra por favor, se você tem uma Bíblia. Se não tem, você pode acompanhar ali. Na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ele não escreveu para os soldados, ele escreveu para uma igreja, a qual nem foi ele que abriu esta igreja, foi um outro irmão, mas ele, conhecendo os problemas da igreja por notícias, ele sendo um apóstolo, enviou uma carta para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E aqui no capítulo 9 de Romanos, do versículo 16, ele diz assim, até o versos 24, ele diz assim: quero cumprimentar também as rádios, estamos ao vivo por 3 rádios, pelos aplicativos, estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e com vocês aqui. Vamos ler. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Ele está falando sobre salvação, mas de usar Deus, de Deus usar o amor. Quando fala de misericórdia, está falando de amor, de Deus usar a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, Faraó foi um líder que aprisionou o povo de Israel durante muitos anos, mas olha quem tinha o controle de Faraó, para você entender, o que a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. 18. Logo, tem ele quem? Deus, tem misericórdia de quem quer, também endurece quem lhe apraz. Então não tem coração duro, não tem gente, esse não tem jeito, para Deus não tem causas perdidas. Verso 19, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto, nós, perguntar a quem o fez, Deus, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro é Deus, direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer, ele fez um vaso para honra e outro vaso para desonra. Que diremos, pois? Que Deus, querendo mostrar a sua ira, todo mundo diz que Deus é igual o tempo do Zé Sujinho, né? Sabe quem é o Zé Sujinho? Quem já tem mais de 50 anos sabe o que eu estou falando. É o tempo do paz e amor, né? Os hippies, tudo era paz e amor. Pregam por aí que Deus é paz e amor, mas aqui você vê uma característica de Deus que não se prega sobre essa característica de Deus. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, então Deus também se ira, ou Deus também se irou, né? Dar a conhecer o seu poder, ele diz que ele suportou com muita longanimidade vasos que ele mesmo preparou para a ira, preparados para a perdição. Não sou eu que escrevi isso, foi Deus quem deu a Paulo, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos, que ele chama de vasos que ele teve misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Antemão quer dizer antes de tudo. Aí ele vai dizer quem são, os quais somos nós, quem também chamou, não só dentre os judeus, que para os judeus a salvação era só para ele,
as pessoas fazem um esforço danado, não gosto nem de usar essa palavra, para ir lá em Israel, achando que lá é a Terra Santa. Tem nada de Terra Santa é onde estão os santos. Aonde aqueles que Jesus santificou, esses se tornaram santos. Não existe uma Terra Santa. Para eles, a salvação é só para eles, mas a Bíblia diz que não. Paulo falou, os quais também somos nós, quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus Cristo, aqui estão as tuas ovelhas. Aqui nós temos várias espécies de ovelhas, mas são ovelhas. Tem aquelas que estão seguras nos apriscos, sendo cuidada, pastoreada, e temos ovelhas que estão desgarradas, mas são ovelhas. Por causa do pecado original de Adão, lá no princípio, no começo, quando ele peca, ele cai, Adão caiu todos os homens, todos os seres humanos caíram junto com Adão. Mas a Bíblia diz que Jesus veio, o segundo Adão, e veio trazer de volta as ovelhas que estavam desgarradas, perdidas nas trevas. Meu Deus, eu quero orar por aquelas que estão aqui e as centenas que nos acompanham pela nossa rádio, aplicativo, Facebook, YouTube, que são muitas, Senhor. São números que a gente não pode calcular. São tuas ovelhas no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, porque essa palavra está no mundo inteiro. Eu te louvo por isto. Usa a minha vida, que não seja pedrinaço, que ele desapareça, que seja o teu Espírito a falar através da minha boca. Usa-me em o nome daquele que está vivo, reinando e governando, chamado Jesus Cristo, o meu Senhor, o nosso Senhor, o meu Salvador, o nosso Salvador. E aqueles que amam a Jesus, digam todos amém, amém e amém. Dá-lhe um aplauso gostoso ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Gratidão por ser salvo. O que é gratidão? Tem ali, minha irmã? Põe ali para mim. Gratidão. Que a gente sempre faz uma pesquisa, né, sobre cada assunto que nós falamos aqui. Nós colocamos no dicionário, né, para a gente saber o significado dessa palavra, ser grato, né? Gratidão é o reconhecimento e a valorização de uma dádiva, benefício ou atitude recebida. Tem mais? Sinônimos: agradecimento, reconhecimento, graças e gratulação. Nós temos a palavra salvo, porque o tema é gratidão por ser salvo, salvação e salvo. Põe ali para mim, irmão, só para a gente poder. Salvo significa que algo ou alguém está livre de perigo, protegido ou ileso. Sinônimo: ileso, intacto, inteiro, são, seguro, livre, livrado, defendido, protegido, preservado. Salvação é o ato de livrar alguém de um perigo, sofrimento, situação de risco, trazendo a cura e resgate. Sinônimos: redenção, libertação, resgate, salvamento e livramento. Hoje eu estou completando, caiu na data, né, na festa aniversariante. Hoje eu estou completando 65 anos. A minha vida nunca foi fácil. Hoje eu fui lá na minha mãe, sentei um pouquinho com ela, falei: me conte um pouquinho para mim, minha mãe, da minha vida aí,
ela falou: quando eu fui ter você, seu pai me deixou sozinha, me colocou dentro de um elevador, que eu não sabia nem como é que fazia para andar no elevador, com uma barrigona, diz que ela caiu dentro do elevador. Aí eu perguntei para ela: quando eu estava na sua barriga, alguma vez ele bateu na senhora? E falou assim: muitas vezes. Então, desde a minha infância, eu passei muitas necessidades. Às vezes eu conto aqui que as pessoas, chega Natal, as pessoas: pastor, você gosta de rabanada? Eu falei: eu odeio rabanada. Tem uma explicação, né? A minha mesa de Natal só tinha rabanada, porque não tinha rabanada porque a gente comprava o pão de rabanada. Tinha rabanada porque meu tio fazia ferradura de cavalo, dava comida para cavalo, o cara da padaria dava pão duro, e daqueles pão duro a gente catava lá uns pãozinhos lá que não estava com menos mofo, serrava, porque não dava para cortar, tinha que serrar o pão duro, molhava lá na água, para ficar molinho, molha no leite, né? Na água, e fazia a tal da rabanada. É rabanada. Rabanada. Então a mesa era farta de rabanada. Então quando a gente era convidado para ir para casa dos meus primos, que lá era um lugarzinho melhor, nós entrávamos, eu e minha irmã e mais os 2 irmãos, meus 2 primos ficavam um do lado do outro, meu tio, e chegava para a gente assim: chegou os esfameados, cuspia na gente. Então era uma vida sofrida, né, irmão? Então sofri muito, vi muita gente que eu amo sofrer. Hoje ela estava contando para mim que eu, com 2 anos de idade, irmão, você sabe que é uma criança de 2 anos de idade voar em cima de meu pai, porque ele estava batendo em minha mãe, com 2 anos de idade. 2 anos de idade. Passei muito sofrimento, passei muitas necessidades. Lá onde eu moro agora, né? Eu morei ali, minha mãe morou ali. Nos fundos tinha um terreno grande, tinha muitas bertalhas, plantavam bertalha. Então a minha comida era bertalha com ovo com bertalha, bertalha batidinha no ovo batido na bertalha. Então era essa coisa aí. A gente entrava dentro do mercado, mamãe dizia: não era nem mercado, era quitanda, né? Era quitanda. Você não pode olhar, porque tinha aqueles baleiros, aqueles redondinhos assim, quem lembra que roda assim, né? Só quem tem mais de 1000 anos que sabe disso. Esses baleiros. Não chegava perto daquele baleiro, só ficava com a boca. Para me ver televisão, minha tia, que era rica, né? Que é a minha madrinha, que nem lembra que eu faço aniversário. Quando eu pensava que é rica, tem dinheiro. É a casa da frente lá. Eu pensava: vou fazer aniversário, minha Dindinha, eu era cheio de vontade de ganhar um presente da Dindinha. Dindinha chega: meu Dindinho, meu sobrinho, né, sobrinho, afilhada, meu afilhado, a Dindinha está sem dinheiro, muito dinheiro que não acaba. Dindinha não tem dinheiro, nunca teve dinheiro para mim. Então me deu para batizar uma pão dura, né? Uma mulher pão dura. O único presente que ela me deu, quando eu fiz 14 anos, escuta cá, a reclamar da vida. Quando eu fiz 14 anos, mandaram uma camisa para mim, uma camisa, eu me lembro até hoje, verde, listradinha assim, toda uma listinha fininha, mas só que era uma camisa para 7 anos, eu já tinha fazendo 14. Aí eu peguei, eu falei para mim mesmo, mas não dá, eu falei, dei para o colega lá. Então, para você ter uma ideia, qual é o nosso assunto? Gratidão por ser salvo. Então eu fui, essa vida de novo, de criança, me levou a uma vida de dependência química. Eu fui um dependente químico durante 9 anos. Fui usuário. Primeiro comecei com a bebida, com cerveja, com cachaça, com batidinha, né? Com vodka. Daqui a pouco me apresentaram uma tal de Optalidon. Não sei se alguém conhece isso, já ouviu falar. É um remédio para dor, mas só se você tomar de 5 para cima, ele já vira uma droga. Não é para tomar não, hein, irmão.
Quando eu parei, quando Deus me tirou, eu estava tomando 38 comprimidos de uma vez só. Era 38, eu já chegava na farmácia, o cara olhava para mim, falava, já vai a rosinha, né? Que elas eram um comprimido rosinha. Então eu fui um drogado, cocaína, maconha, cheirinho, drogas sintéticas, né? Que é as bolinhas. Então tive duas overdoses, uma na porta de um clube, esses clubes aí, tudo eu conheço aqui, eu que era o Ideal de Olinda. Quantas vezes vim para cá, para essa treva aqui? Quantas vezes? De madrugada, vinha para cá. Então, tive duas overdoses. Eu estava perdido. Deus me pegou. Eu assaltava pessoas. Quantas vezes, casas, de pular casas, às vezes eu falo, o bandido, eu sei como é que sabe que a tecnologia, hoje até dentro do bandido, eles têm outra técnica para roubar, mas de rua, roubar em ônibus, roubar na rua, é a mesma, desde que eu era ladrão é a mesma. Sempre eu digo, você vai entrar num ônibus, nunca sente na janela, você está sendo convidado a ser assaltado, senta no corredor, fica vivo, atento, porque eu sei, porque eu funcionei desse jeito, né? Eu perdi a conta de quantos bujões de gás eu pulei as casas e roubei junto com o parceiro. Lá onde minha mãe morava, onde nós mudamos, tem uma garagem chamada Nova Cap. Alguém já ouviu falar dessa empresa Nova Cap? Os ônibus batiam, tinha batidas, cortava o ônibus em tiras, alumínio. Eu pulava. A gente, quando chegava de manhã, nós tínhamos roubado o ônibus todo em tiras, tirávamos tudo dentro da garagem e levávamos. Rolo de fio de light, a light quando me via, corria. Vem ele! Quando eu subi um morro era um morro que tinha um ferro velho, o segurança do ferro velho já dava tiro. Pá, vem ele, pá, pá, já dava tiro. Para você ver como era a minha vida. Porque o tema é esse, gratidão por ser salvo. Porque foi Deus que fez isso. Em casas que eu pulava muro, eu vejo às vezes as pessoas, eu chamo de BU, né? BU é bujão. Ai, quanta bobeira dão com BU, né? Fica lá exposto, botava do lado de fora, né? Quando a pessoa acordava, só estava só a borracha, que foi embora, o crique com bujão e tudo. Eu não falo isso como glória, eu estou te falando dentro dessa mensagem. Você vai entender por quê. Nós lemos aqui em Romanos 9:16, Paulo fala assim: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre. Então, a salvação não dependeu de mim. Eu estava muito bem na vida que o diabo proporcionou para mim. Eu sabia, as pessoas falam assim, ele tem um demônio. Eu tinha vários demônios, mas eu nunca manifestei um demônio. As pessoas pensam assim, só quem tem demônio, quem fica babando e uivando no meio das igrejas. Então, eu era um instrumento do diabo. Tinha uma vizinha que ela fazia rifa. Mas que é rifa, né? Relógios. Botava lá 25 números, era jogo de bicho, de 1 a 25. Aí eu falava assim, quando faltar um, me avisa que é o meu. Aí ela vendia tudo, ela falou, Pedrinho, está faltando um. Eu falei, tá bom. Sabia onde estava o dinheiro, sabia onde estava a rifa. Pulava a casa dela, pegava o dinheiro com a rifa, com tudo. Então, esse era esse homem que está ali falando aqui. Totalmente perdido. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, ó, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Eu não tinha jeito. Quando eu conheci minha esposa, quando eu contei para ela que eu era um usuário de drogas, eu trabalhava numa barraca, tinha um comércio, né? Uma barraca, Bom Sucesso, e ela trabalhava na farmácia, em frente à barraca. Ali foi, a minha desgraça dobrou naquele lugar ali.
Dali eu saía dali, eu pegava ali para dentro da Jacarezinha, para a favela, entrava na sexta-feira, logo antes, como eu estava conhecendo ela, olhando, namorando, né? Tentando ganhar a cearense. Foi difícil. Aí passava de sexta-feira, dentro de uma favela, até segunda-feira. Eu falava com a minha mãe: se eu passar mais de 3 dias fora de casa, pode me procurar no cemitério ou em qualquer outro canto que eu morri. Mas até 3 dias eu estou vivo. Eu vou voltar em 3 dias. Então eu sempre fazia isso. Sempre digo, a única coisa de bom que eu conheci lá em Bom Sucesso foi a minha mulher. Para você ter ideia, eu larguei um comércio que me dava muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu trabalhava na época com relógio, trabalhava com coisas caras. Quantos relógios de cliente que eu mexia com relógio, eu deixei empenhado nas bocas, chama boca de fumo, agora não sei como é que chama o troço lá, biqueira. Então eu deixava lá, acabava o dinheiro todo, deixava as peças lá, aí voltava no outro dia para buscar, pagava e pegava de volta. Por que eu estou trazendo isto e o tema é gratidão por ser salvo? Você vai entender aqui no livro de Lucas, 18 minutos, livro de Lucas, capítulo de número 15, versos 4, deixa eu lhe contar aqui, versos 4, 3, não, capítulo 15, versos 3 ao verso 6. Então lhe propôs Jesus uma parábola. O que é uma parábola? Ele quer falar de um assunto, mas ele não quer que todos entendam. Então ele contava algumas histórias estranhas para nem todo mundo entender. Só iria entender quem ele quisesse que entendesse, porque ele explicava as parábolas fora a parte, chamava e explicava a parábola para as pessoas entenderem. Aí ele contou essa parábola. Então ele propôs esta parábola: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu sou uma dessas aqui. Então, eu estava totalmente perdido. Ninguém acreditava em mim. Eu não era para estar vivo, irmão. Eu tenho 38 pontos aqui de facada que eu levei aqui no braço, um corte no pescoço da mesma facada aqui e um furo aqui em cima do coração. A pessoa deu para me matar. Deus me preservou a vida. Quantas vezes eu corri de bala vazando por cima da minha cabeça e não me tocou? Deus preservando a minha vida. O que eu entendo aqui quando ele fala uma ovelha perdida? Então eu era esta ovelha perdida. E lá em Romanos, que nós lemos 9,16, diz que não depende de quem quer nem de quem corre. Então eu não procurava Deus, eu odiava crente. Na minha época, bem jovenzinho, eu comecei a usar droga com 12 anos. Para você ter uma ideia, 12 anos eu já tomava o Optalidon e me metia dentro do mato para fumar maconha. Eu sou essa ovelha aqui. Eu tenho certeza, se eu não fosse uma das ovelhas de Cristo, como vocês, eu não estaria aqui. E tem uma outra parábola aqui, que está no versículo 8 ao verso 10. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas era a moeda da época, se perde uma, não acende a candeia
e varre a casa a procurar diligentemente até encontrá-la. Ele está fazendo uma pergunta. E tendo achado, reúne as amigas, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, eu me vejo aqui, não tem uma explicação para mim. Então, como eu não tinha nenhuma condição de estar vivo humanamente, eu até falo com a minha esposa, se eu fizesse o que eu fazia lá, fosse hoje, já tinha virado aipim, lá debaixo da terra. O que eu quero deixar aqui? Nenhuma ovelha vai se perder. Nenhuma ovelha. Pode estar aonde estiver. Pode estar envolvido, metido, agarrado, preso, como eu estava na droga, no álcool. Só não fui traficante e nunca matei ninguém. Mas de atrocidade que eu fiz às pessoas, de prejuízo que eu dei às pessoas, de roubar a pessoa, de tirar coisa das pessoas. Trabalhadores passavam, eu aguentava ele nas esquinas, tomava, batia, era violento. Mas tudo isto veio de uma formação lá da minha infância. Vi violência, vi meu pai bater, vi meu pai arrebentar minha mãe. Minha mãe comigo na barriga, minha mãe já tinha metade dos dentes, já não tinha mais na boca. Antigamente, hoje não, hoje você vê, eu estava vendo alguns vídeos que você vê quando alguns homens começam a querer socar as mulheres na rua, a turma que está na rua baixa o sarrafo nele. Quem já viu isso? Eu acho muito lindo isso. Eu acho muito glórias. Um homem batendo numa mulher, levar uma surra de meia dúzia, eu acho bacana. Ô pastor, você não vai falar isso? Eu posso sim, a boca é minha, eu falo mesmo. Tem que bater mesmo. Ele bate na mulher, tem que banhar, pô. Então, o que eu quero deixar como palavra para os corações, tanto que estão aqui, quanto os que estão nas redes sociais, nas rádios, que tem muitas mães, pais, que estão angustiados por causa dos seus filhos. Há uns anos atrás, me ligou um traficante, alguns traficantes já me ligaram, ex-traficante, corrigindo, né? Ele falou: pastor, eu sou fulano de tal. Eu falei: eu não lhe conheço, mas eu sou daqui das quebradas. Eu era das quebradas, hoje eu sou um pastor. Mas o senhor estava pregando na rádio, uma barraquinha na favela, e eu lá na contenção, tomando conta do movimento, e a palavra tocando numa rádio, a mensagem. Todas as noites eu pedia para ser escalado ali para ouvir a mensagem. Hoje eu sou um pastor, graças a Deus, e a palavra que Deus usou na sua vida. Eu pensava que não tinha saída para mim. Eu pensava que eu tinha que morrer aqui. Minha vida não tinha mais retorno. Nenhuma ovelha vai se perder. Se uma ovelha se perder, Jesus não seria o bom pastor. As pessoas acham que o bom pastor é o pastor. Eu não sou bom nada, irmão. Se você pisar no meu pé, você vai ver como é que eu sou ruim. Eu não sou bom. Bom é Deus, bom é Jesus. Jesus, quando estava nos dias da sua carne, ele falou: bom é o Pai. Vocês estão me chamando que eu sou bom? Quando eu entrar em Jerusalém, eu vou ver eles vendendo coisa lá no templo. Você vai ver que eu não sou bom. Ele mesmo foi lá, fez um chicote de 3 pontas e sentou o sarrafo nos cambistas, dentro do templo. Então mostrou que ele também perdia a paciência. Então, para terminarmos, independente da tua vida, independente de família que você tenha, parente, amigo, alguém que você ame, você está vendo numa vida perdida, Jesus, ele é o bom pastor e ele vai atrás da ovelha. É como aquela mulher que nós lemos aqui, que perde uma moeda e ela varre a casa, ela não para de varrer até encontrar. Ou seja, cada ovelha que está desgarrada, o que é uma ovelha desgarrada? Eu era metido com drogas, com álcool, com prostituição, com mentiras,
com idolatria, sabe? A minha mãe, quando eu era bem pequeno, a minha mãe me levou num centro espírita. Aí estava lá, diz que é o pai de santo, que pai de santo para mim é Deus, né? Deus que é pai de santo, né? Deus que é pai que santifica, que chama pai de santo, né? Que lá, um santo, que o cara que recebe santo, bebe cachaça, fuma charuto, uns viram mulher, outros viram homem, aí eu fico meio desconfiado que santo é esse, né? Então, eles têm que me convencer que é santo mesmo, né? Então, o santo olhou para a minha cara, falou para minha mãe: você pode ficar aqui, mas esse garoto fora daqui. Aí, garoto, criança. Eu me recordo, eu namorei uma menina, e ela queria ficar comigo, mas eu não queria ficar com ela. Ela pegou uma roupa minha, enfiou dentro de um lugar desse, onde recebem santo, né? E a pessoa recebeu o dinheiro dessa pessoa para acabar com a minha masculinidade. Aí levou para dentro da casa, lá para o centro, lá. Trabalharam durante uma semana. Daqui a pouco bateram na minha porta, lá na minha mãe. Aí o Pedrinho, falei: sou eu. Aí com a bermuda minha, eu falei: ué, essa bermuda é minha, o que está fazendo aí? Alguém me entregou essa bermuda, mandou de fazer um trabalho assim, assim, assim. Está aqui a bermuda. Eu falei: mas o que aconteceu? Essa bermuda ficou lá, não baixava um santo lá. Enquanto essa bermuda estiver aqui, não tem sessão. Então você vê, Deus escolhe as pessoas antes dela nascer. Eu não tinha praticado nem o bem nem o mal. Está aqui, Romanos 9, versículo 11, põe ali, irmã. 11. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Eu não entendia nada, eu só achava bom, né? Que alguém gostava de mim, porque ninguém gostava de mim. Então, alguém lá em cima gosta de mim. É papai Deus. Hoje eu sei quem é, né? Então, a escolha de Deus não é depois. Ele não escolhe porque eu me tornei bonzinho. Lá no versículo 23, irmã. Ainda a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos, ele chama pessoas que é dele, de vasos de misericórdia, que para a glória ele preparou quando? Então, a escolha não é depois que nasce. Deus não olha assim: Pedro Inácio, menino maneiro, vou te escolher. Não. A escolha é antes de nascer, o chamado vem depois. O apóstolo Paulo, aqui nessa mesma carta, no capítulo 11, capítulo 8, no versos 29 e versos 30, porquanto aos que de antemão conheceu. Então, como que alguém vai fazer um trabalho de macumba para acabar com um jovem de 14 anos, 15 anos, era a idade que eu tinha, para acabar com ele? Porquanto aos que de antemão, antes, também os predestinou. Então Deus tem para mim, para vocês, um predestino, e ninguém pode mexer em alguém que Deus predestinou. O diabo pode tentar, sabe, pode fazer o que quiser, pode fazer quantas macumbas eu tirei aqui da porta com o meu nome aqui dentro da farofa. Maior é o que está comigo do que aquele que está por aí. Olha lá: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, olha a vida de alguém que é uma ovelha. Predestinou, tem um destino,
Você é salvo. Gratidão por ser salvo. Aquele que Ele predestinou. O que Ele faz com aquele que Ele predestinou? Chamou. Aonde eu estava? Na droga, na bandidagem. Essa semana eu estava conversando com o mecânico que estava mexendo no meu carro. Eu falei alguns caras da pesada da época. Eu falei, você conhece fulano, beltrano, ciclano? Eu falei, cara, esse é um jeito da pesada. Eu falei, eu usava droga com esses caras. Olha lá. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Como é que Deus me vê? Me vê com Ele. Então não existe perda de salvação. Porque a salvação não se perde, porque não foi eu quem ganhei a salvação. Eu não gostava de Deus, não gostava de crente, não gostava de Bíblia, não gostava daquele velho com chapéu na cabeça, de terno preto, com bengalinha. Eu falei, cai para lá. Mas Deus tinha uma linha escrita, e nesta linha tinha o meu nome. E Ele não escreveu depois que eu nasci, Ele escreveu antes de eu nascer. Você sabe onde você estava antes de você nascer? Você estava com Ele. Por isso que eu falo com as mamães. Isso, quer dar um aplauso a Jesus Cristo? Eu falo com as mamães o seguinte: quando elas põem um filho no mundo, ela fala assim, meu filho eu entreguei para Deus. Eu falo, olha o dedinho, o teu filho estava com Deus, Ele entregou para você e agora é responsabilidade sua. Não vem jogar conversa fora não, porque ele estava com Deus, e Deus coloca dentro do teu ventre, porque o nascimento é Deus quem faz isso. Está lá nos Salmos. Então Deus coloca a criança no ventre, e a criança sai e fala, agora é fácil. Eu entreguei para ele. Então ele vai ser o que quiser ser, vai ser, sabe, o que Deus quiser. Não, vai ser o que você deixou de fazer. Você deixou de fazer e ele vai ser. Então não tem que entregar para Deus, você tem que cuidar do patrimônio que Deus colocou para você cuidar, que é um filho. Eu não fui cuidado pelo meu pai, né? Eu fui preparado para ser um homem, fui, né? Eu me recordo que eu estava no centro da cidade, eu andava para tudo quanto é canto, no centro da cidade. Eu não gostava de mendigo, irmão. Aí tinha lá um bolo de mendigo dormindo, meti fogo no papel, né? Eu saí fora, não vi, acho que não morreu ninguém, só queimou o papel e se levantaram. Então eu fui preparado para isto, para chutar cachorro, sabe, na feira, as velhinhas, né? Falei, por que essa velha não morre, né? Aí a velhinha, pum, caiu. Falei, meu Deus, matei a velha. Então você vê, a minha boca era assim, era uma praga. Eu não tinha misericórdia de ninguém, mas Deus tinha misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim. Então, para terminarmos, 2 minutos, descanse. Eu descanso, irmão. Quem é de Deus, quem é ovelha, é ovelha. Quem não é ovelha, você pode dar ouro em pó, você pode cuidar, babar, lamber, paparicar, dar tudo, não vai adiantar nada. Mas quem é ovelha, no tempo de Deus, Jesus falou lá em João 10, 27, 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Olha lá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu não o conhecia, mas ele me conhecia. Eu não sabia quem ele era, mas ele me conhecia. Diz que ela ouve a voz e eu as conheço e elas me seguem. Pastor, mas para o senhor sair dessa vida aqui, qual foi o tratamento, qual foi os psiquiatras, os psicólogos, qual foi os psicotrópicos que o senhor tomou para se acalmar? Irmão, não tomei nenhum remédio. Eu passei algum tempo louco, mas o Espírito de Deus me acalmava. Eu fui um usuário muito assíduo na cocaína, muito. Para você ter uma ideia, eu comia cocaína, eu abria aqueles papel, vinha papel salofone, aquelas pouquinho, eu abria,
metia para dentro da boca. Abria e metia para dentro da boca. A um ponto que meu aparelho digestivo ficou podre. O que é um aparelho podre? Ou seja, tudo que eu comia eu vomitava. Eu sou magro, eu era pior ainda. Deus me curou. Deus cura também. Deus só não salva, Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele cura tuberculose, Ele cura desenganado pela medicina. Não tem causas perdidas para o nosso Deus. Então, uma ovelha nunca deixará de ser ovelha, mesmo que esteja desgarrada por aí. Você tem filho, tem parente que está desgarrado, fique quieto. Ai, mas vai para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Deus não criou o inferno para homem, nem para o ser humano. Mas a Bíblia também diz que existe vasos de honra e vasos de desonra. E não depende de quem escolhe o Criador. Eu não quero aceitar Jesus. Eu detesto essa palavra, colocar Jesus como uma mercadoria barata, fajuta. Quem quer aceitar Jesus, o maior é quem escolhe o menor, não é o menor que escolhe o maior. Poderoso é Deus, quem transforma o coração. Não é eu que transformei o coração de Deus para Ele me aceitar, foi Ele que transformou o meu coração. O poder veio de cima, a misericórdia vem de lá. Eu não tinha nada, de nada, não tinha nada. Como Paulo falou, todo mundo conheceu o meu proceder como eu era. Paulo era um bandido. O apóstolo Paulo, essa carta que eu estou lendo aqui, ele era um matador. Ele era pior do que eu. Você que está me ouvindo, que está no tráfico, está na droga, está aí achando que essa é a vida, não tem jeito para você? Tem jeito sim. Teve jeito para o apóstolo Paulo, para Saulo de Tarso, que matava, apedrejava, prendia, chutava criança, batia em velho, levava preso. Esse homem aqui, que escreveu 14 cartas, que está na Bíblia, Deus escolheu ele, porque a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas. Ele não escolhe, sabe, essas pessoas que quer se tornar tão perfeitas, sabe? Eu detesto religião, irmão. Não fala de religião para mim. Cada um tem a sua religião. Não tenha religião. Se você tiver religião, você está ferrado. Em nome de religião se explode, se mata, se esfola. Em nome de religião se cria inimizade, se mata, sabe, coloca bomba no corpo, entra num lugar cheio de gente, bum, se explode. Você acha que religião é bom? Em nome de religião se mataram não sei quantos judeus. Em nome de religião, tá com fogo, tudo em nome de religião. Quando você quiser falar quem é você, você diz: eu sou um cristão, eu sigo a palavra de Jesus Cristo. Eu não tenho religião, eu sou ateu. Se alguém pergunta, qual é a tua religião? Ateu. Mas o senhor não acredita em nada? Acredita em Jesus. Então o senhor tem uma religião? Não tem religião. Jesus não pregou religião. Pelo contrário, quem crucificou Jesus foi religioso. Foi todos os sacerdotes, se fosse hoje seriam os pastores. Foi todos os sacerdotes, aqueles que ministravam no templo, foi eles que crucificaram Jesus. Não foi romanos, foi eles. A crueldade estava neles. Então deixa essa palavra com vocês. Espero que ela fale, porque é um som que sai, é um ruído da minha voz. O interessante não é o som, não é o ruído, mas ela, quando ela entrou dentro dos teus ouvidos, ela tem um poder de transformar, ela tem um poder de regenerar, ela tem um poder de curar. Ela cura depressão, ela cura AIDS, ela cura síndrome de pânico. Eu tive síndrome, minha mulher testemunha quantas noites eu levantava sufocado, querendo morrer, não conseguia respirar, sabe, agoniado. Jesus cura, Jesus cura. Jesus começa uma obra, Ele não te larga no meio do caminho, Ele vai contigo até o fim, até terminar o que Ele começou. Amém? Tem alguém lá? Que assim seja.